circo, né? Qual deles? Do São Paulo. Desculpa, gente. Isso é um circo. Isso é um circo que aconteceu. A gente pode debater aqui, não é nenhum destaque, uma manchete, viu, Capri? É só falar que assim, eu lamento, um time quando é rebaixado, ele não é rebaixado de um ano pro outro. Ele vai se rebaixando ano após ano. E o São Paulo mais uma vez mostra que esta gestão é mais do mesmo. É mais do mesmo. A gente tem aí o material que explica da votação, só para o nosso ouvinte não ficar boiando, não é? E a gente poder, então, debater em cima dos fatos. O que aconteceu é que o presidente Júlio Casares vai poder ser reeleito. Isso. Houve essa mudança por parte dos conselheiros, que precisa ser chancelada pelos sócios do São Paulo. Isso deve acontecer agora em janeiro, não é? Então, os pontos mais importantes. O aumento, a permissão para que o presidente Júlio Casares se reeleja. Pode ficar até 9 anos no clube. Ele vai poder ficar até 9 anos. São 2 reeleições. Isso. É o primeiro mandato porque ele não dele. vai pegar essa alteração, não é? Ele não vai pegar essa alteração agora. Porque ele vai cumprir 3 anos de mandato. Perfeito. Não. O Casares, se diz? Então ou ele vai ficar 6. O Casares, até onde eu sei. Edgar, me corrija aqui. Eu acho que ele pode ficar 9 anos no clube. Não é? A não ser que não é isso? Entendam que essa mudança até o pessoal falou sexta-feira passada aqui. Foi até o que os conselheiros falaram aqui no estúdio. Então, mas isso seria se o estatuto, a mudança passasse a valer a partir da gestão seguinte. Aí sim, ele permaneceria 9 anos. Mas eu tenho a impressão que ele vai poder permanecer 6, por quê? 3 anos desse mandato e agora, a partir desse novo estatuto, mais uma reeleição, mais 3 anos. Bom, para resumir, ele era contra a reeleição e ele votou a favor da reeleição. Antes da votação para presidente, ele era contra. Eu não sei se ele agora votou, não é? Não é votação. Ele é um cara que falou antes aqui na Rádio Bandeirantes. Ele falou aqui que ele era contra a reeleição. Ele falou aqui na Rádio Bandeirantes que não era a favor de reeleição. E aí, menos de um ano no poder. E aí? Sim. E aí? A gente tem o material aí, o Bruno, do Lucas Herrero aí, falando do São Paulo e das alterações aí no estatuto, só pra gente poder trazer toda a mudança. Que a mais importante é a possibilidade de reeleição, que havia sido extraída do Estatuto do São Paulo. A extensão do tempo dos conselheiros, de mandato dos conselheiros, que não são os vitalícios, que são os eleitos, de 3 para 6 anos. Eles também estenderam esse mandato, não é? E a diminuição do número de conselheiros, né, que passa de 260 para 200 conselheiros. Me parece que são os pontos mais importantes aí nessa votação do Conselho do São Paulo. E o Bruno Migliozzi tá. Então liga pro Herrero aí, ele entra ao vivo com a gente já para trazer as informações, porque esse destaque é importante. O São Paulo tá vivendo um dia bem importante e vai ter agora a possibilidade da chancela. E você trabalhou perto aí das coisas do São Paulo, né, Edgar? Conhece bem ali como funciona a coisa do São Paulo, né? Sim, justamente. Até falei com o Capela esses dias que quanto menos você sabe lá internamente, mais você é apaixonado pelo clube, porque é muita coisa errada acontecendo. E a gente até teve um papo essa semana no programa de que o São Paulo tá indo num caminho que o Cruzeiro foi. Um caminho de brigas políticas internas no clube, grupos querendo se sobrepor. E acho que isso vai acontecer com o São Paulo, Capri. Não tem outra explicação. Isso agora perpetua algumas pessoas no poder e elas vão ficar lá. Se o São Paulo estiver ruim, vai continuar essas pessoas. Os conselheiros, aliás, tem conselheiro que não faz ideia o que é futebol. Que o foco é sauna, é biribol, é quadra de areia. Então é uma zona que tá acontecendo no São Paulo. Hoje é um dia de retrocesso pro São Paulo. E tem aqueles... A gente até falou sobre isso aqui na sexta passada. Tem até o conselheiro que torce pro Corinthians, torce pro Palmeiras, né? Porque o São Paulo é um clube que, claro, tá aberto para todo mundo, não é? Mas, enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso realmente é a necessidade de você ter um clube moderno. E me parece que nós não vamos ter um clube moderno com esse modelo de estatuto que foi aprovado, a mudança que foi aprovada. Quanto mais você fecha um clube, quanto mais você impõe barreiras a um clube, pior fica a situação. A gente tem visto que os clubes que têm obtido mais sucesso são aqueles clubes que estão se abrindo, estão permitindo que sócios torcedores tenham participação no dia a dia da gestão, tenham participação na escolha dos presidentes. Eles não querem isso. Por isso é Se o sócio torcedor tiver direito a voto, esquece. Vamos pegar um exemplo aqui, o Duílio. O Duílio faz um primeiro ano de gestão, por mais que a dívida ainda seja elevada, etc e tal, positivo. Todo mundo acha que concorda com isso. Mais transparência, babá. Só que antes,
Se o sócio torcedor corintiano tivesse direito a voto, mas nunca que ele teria sido eleito. Nunca que ele teria sido eleito. Augusto Melo e Mário Gobi certamente estariam muito à frente dele. Certamente. Não é o data capela. É o que você ouvia das próprias pessoas que acompanham o clube, que ficaram estarrecidas com a situação melancólica financeiramente falando que o clube se encontrou na gestão Andrés nos últimos 3 anos, que foram caóticos, que ajudaram a quebrar o clube financeiramente falando, Capri. Exatamente. Bom, então, só pra gente dar sequência aqui nesse assunto, hoje o Lucas Herrero tá acompanhando o São Paulo, acompanhou esse assunto da votação do estatuto, não é, Herrero? E é um assunto bem importante pra gente poder, já na abertura aqui do Esporte em Debate, informar os nossos ouvintes, os são paulinos principalmente, que estão muito interessados em saber sobre o futuro político-administrativo do clube. O que é que aconteceu aí nessa votação de alteração do estatuto, Herrero? Boa noite. Muito boa noite a você, Capriotti. Boa noite também ao Sgarbi, ao João Paulo Capelanes e aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Vamos nessa e explicar, principalmente para o ouvinte, o que foi bom para a situação e o que foi ruim para a situação, ou seja, o que foi bom para quem está no poder e o que foi ruim para quem está no poder nessa reunião que aconteceu ontem, e a votação foi estendida, né, até às 5 horas da tarde desta sexta-feira. Então, eram 24 propostas de mudança no atual Estatuto do São Paulo. Cada uma delas precisava da maioria simples para ser aprovada, 128 dos 255 conselheiros que estavam presentes nessa reunião e, consequentemente, também na votação. Então, o que foi aprovado de forma positiva para a situação? A reeleição presidencial. Ou seja, o presidente Júlio Casares vai poder se candidatar à reeleição para mais 3 anos de mandato no fim desse triênio, que vai até 2023. Esse é o primeiro ponto positivo para quem já está no poder. Segundo ponto positivo, pros conselheiros que estão por lá, o aumento do mandato deles de 3 para 6 anos. É isso, os conselheiros que estão no poder aprovaram uma extensão do próprio poder deles. Aprovaram um benefício pessoal, não é? Aprovaram um benefício para eles, não é? Simplesmente estenderam de 3 para 6 anos. Perfeito. E aí a gente vai explicar os desdobramentos dessa situação que pode causar para a própria presidência do São Paulo Futebol Clube, os conselheiros ficando por 6 anos no poder. Agora os pontos negativos para essa mudança, pensando na situação. Aquela exigência que existia de 55 assinaturas vitalícias para a criação de uma chapa para qualquer tipo de eleição no São Paulo, seja presidência, seja qualquer outro tipo de eleição, assim como a redução do número de conselheiros eleitos. Então, explicando direitinho o que não foi aprovado a redução dos conselheiros? Isso não foi aprovado. É um ponto positivo para a oposição e para quem considerava que essa reforma do estatuto era considerada um golpe. Então, hoje, como que funciona? São 160 conselheiros vitalícios e mais 100 conselheiros eleitos. O que o São Paulo propunha com essa reforma? Que o número total de conselheiros vitalícios caísse para 120 e de conselheiros eleitos, 80. Então, o que aconteceria de fato? Essa questão dos 55 conselheiros de assinaturas, né, para uma criação de chapa, caso a gente tivesse essa modificação, praticamente seria impossível ter uma chapa de oposição. Porque se você tem 120 conselheiros vitalícios e 66, vamos supor, assinam e fecham com a chapa da situação, você não poderia criar uma chapa de oposição pela falta de conselheiros em si. Então isso aumentaria cada vez mais o poder da situação e dificultaria a chegada da oposição nem no poder, e sim na disputa do poder para a eleição do São Paulo. Então esses os principais pontos que foram aprovados e reprovados no São Paulo Futebol Clube, ou seja, Casares vai poder se reeleger por mais 3 anos, conselheiros de 3 para 6 anos de mandato e essas modificações que barraram a eleição dos conselheiros vitalícios e também dos eleitos. Tinha um outro ponto aí que, inclusive, só queria tirar dúvida, ele não pode ficar 9 anos então. É isso. 6 anos. Não, ele não pode ficar 9 anos, o Casares. 6 anos. 6 anos. Tá. 6 anos. Aquele outro ponto que os conselheiros da oposição que estiveram aqui falaram na semana passada da permissão à presidência do São Paulo de gasto sem a anuência do conselho, que era de 1.400.000, gastos de até 1.400.000 estavam aprovados e
proposta era para que isso tivesse um aumento para o dobro, né? Então a presença poderia gastar até 2.800.000. Esse ponto aí você tem a informação de como ficou, Herrero? Foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado. Então vai poder, a presença vai poder então gastar mais sem a aprovação do conselho, né? Exato. Dobrou, né? De 1,4 para 2,8 milhões. Que é muito grave, né? O que torna agora, quer dizer, é um trabalho a mais para o conselho de ter que fiscalizar isso, não é? Com uma lupa um pouquinho mais atenta, não é? Mas é o que eu sempre digo aqui, Sgarbi, Capelanes e Herrero. É das mãos dos conselheiros, quer dizer, os conselheiros têm muita responsabilidade na direção de um clube. Né? São Paulo hoje tem dono, então. É isso que você está querendo dizer. Não, acho que porque se 100 pessoas vão, que dá o encaminhamento pro clube. E tá certo. Né? Então, não tá certo. Quem tem que ser cobrado? Muitas vezes a gente cobra aqui o presidente. Não cobrar, não foi democrática a votação? Foi democrática. Mas isso passa pelo conselho. Passa, claro que passa pelo conselho. O Leco foi o pior presidente da história do São Paulo. Foi mesmo. Não foi não. O Leco não, foi acho que não. Não, o Aidar foi pior que ele. Não, eu tô falando dos que terminaram o mandato. Ah, tá bom. Não tô falando dos que foram tem que lembrar o Aidar. Tem que lembrar do Aidar aqui. Mas esse isso aqui foi uma vergonha que passou no São Paulo. Né? E ai que se esse país fosse sério, hein, Aidar? Mas agora, dos que terminaram os mandatos, o Leco foi o pior presidente da história do São Paulo. Com a conivência do conselho. Claro. Com a conivência do conselho do clube. Então, vamos dividir as responsabilidades. Do estatuto do clube, né? Que não é seguido. Então, mas o estatuto é feito pelos conselheiros. Isso, e não é seguido. Que adianta o estatuto? E nem você ter lei, você não seguir a lei. Que adianta a lei? É isso. Agora. Mais alguma coisa, Sgarbi? Fica bom, fala, Sgarbi, fala. Não, é que é muito grave essa questão da fiscalização também, porque abre brecha para algo que não vai ser fiscalizado. Você não vai saber para onde que vai o dinheiro, e é por isso até que muitos empresários que torcem pro São Paulo, no caso o Abílio Diniz, não colocam dinheiro no São Paulo. Porque ele fala, não sei para onde vai o dinheiro. E antes era 1,4 milhões de reais, agora é 2,8. É uma brecha maior que abre para o dinheiro passar pela mão de alguns lá, que a gente sabe que acontece em clube de futebol. Isso é muito grave pro São Paulo, muito grave pro futebol brasileiro. Infelizmente, São Paulo tá seguindo esse caminho que, se continuar assim, cara, o futuro de São Paulo é muito preocupante, muito preocupante. Uma pergunta aqui. São Paulo, então, pode gastar mais do que arrecada, é isso? Pelo que você falou aqui, Herrero? Não, isso dá pra interpretar dessa maneira, então? É que, na verdade, isso daí é um gasto que o presidente pode ter sem passar pelo crivo do conselho, não é? Mas é que 2.800.000... Capri, você não vai quebrar o clube que já está quebrado com 2.800. É por causa desse pensamento que os clubes começam a quebrar. De 2 em 2, de 2 em 2, é quando você vai ver o buraco tá lá embaixo. Não, sim, mas eu tô dizendo, não é isso que vai quebrar o clube. Já tá quebrado, Tem outras coisas que quebram mais ainda o clube. Quando você assina com o Daniel Alves um contrato que foi assinado, isso quebra clube. O contrato do Daniel Alves, que foi chancelado, esse foi chancelado pelo conselho. Claro que foi. E esse quebra clube. Pra valer, de verdade. Sabe o que me incomoda, cara? Me desculpa a borrifada. Me incomoda este silêncio ensurdecedor do presidente Casares. Não dá pra acreditar que um homem de comunicação, um cara bem, sabe, bem sucedido na sua área de comunicação, ele assume um clube em menos de um ano, ele desaparece. Não é possível, cara, que a gente vai ter um novo Leco na gestão do São Paulo. Alguém tem que colocar o peito à frente e chamar a responsabilidade no momento em que o torcedor não é a gente aqui. Pra mim, tanto faz, tanto fez. O Casares fala aqui, o Belmonte fala aqui, eu não tô nem aí. Nem aí. Os caras devem aqui satisfação pro torcedor. No momento decisivo da história do clube, ninguém aparece pra falar. Não é possível isso, cara. Me desculpa. Eu não consigo engolir isso a seco. Vai me desculpar, velho. Toma uma aguinha aí, então, que você engole. Deu uma aguinha boa, hein, Capri? Vai. O Casares não se pronuncia nas redes sociais. Em uma delas, no dia 28 de novembro, foi a última postagem dele. E em outra das redes sociais, há 5 dias. Nada, absolutamente nada, falando sobre... Qual foi a última postagem dele? No Twitter, parabenizando o Alex e os integrantes da base com o vice-campeonato do Brasileirão Sub-20. Boa. E com relação ao Instagram... dando parabéns pro Silvio Santos há 5 dias. Não tô brincando, tá? É verdade. Parabéns pro Silvio. Ah, foi aniversário do Silvio Santos. E a grande crítica da torcida em cima da gestão é isso, porque a pauta durante a eleição era isso, era justamente isso, transparência, vai ter live com o torcedor, a gente vai falar, não vai sumir como era antigamente. A grande crítica é essa, cadê as lives? Cadê aparecer em rede social? Porque não tem. Seria muito interessante o Casares aparecer amanhã e dar uma entrevista sobre essa questão do estatuto. Não seria? Seria muito interessante. São Paulo tem publicado os balancetes? Nada, não. Era uma promessa também de publicar balancetes trimestrais e não também tá, não. Não tá publicando. A gente perguntou pra ele aqui, quando ele era candidato à presidência do São Paulo. Você vai pôr ele, claro. Cara, posso falar? Não vou falar nada, velho.
Belmonte desde o dia 30 de novembro em uma das redes sociais e na outra desde o dia 2 de dezembro. Você tá stalkeando bem, hein, Renan? Abri rapidinho aqui, tá a sorte demais, que o hein? 4G tá bom, mas se não 4G tivesse, tá bom, hein, velho? Só uma coisa mais preocupante ainda, claro que são 24 propostas, então se a gente for destrinchar cada uma delas, vai ficar cada vez pior, né? Mas um outro aspecto foi a suspensão, na verdade, a aprovação daquele que ameaçar a harmonia social do São Paulo. Que é foi isso? aprovado, tá bom? Defina Aquela coisa, isso. se o Conselho Deliberativo entender e comprovar que algum conselheiro está ameaçando a harmonia social do clube, ele vai poder ser suspenso preventivamente. Isso pode acontecer, por exemplo, prestes a uma eleição. E a maioria da situação, que já é grande, pode ficar ainda maior. Ainda bem que não tinha esse negócio aí na gestão do Aidar, que tinha o Douglas Schwartzman e o Ataíde trocando socos aí, né? Você lembra disso aí? Nossa senhora. E o São Paulo vem definhando desde lá. Eu falo rindo aqui, mas extremamente chateado. Não adianta o torcedor aqui, você não torce pro São Paulo, você quer que o São Paulo se exploda. Não, isso é péssimo pra gente, cara. O São Paulo forte, o Corinthians forte, o Santos forte, Palmeiras forte, Flamengo forte, é bom pro nosso futebol. É bom pra gente aqui que trabalha com futebol. Para de ver esses pé de grilo aí que não sabem chutar uma bola. Esse bando de dirigente que é mais do mesmo, farinha no mesmo saco. Eu fico extremamente chateado, cara. E assim, é de cara, porque eu realmente... Claro que a gente não vai se basear, né, Capri, só no que a oposição fala, porque nós ouvimos a situação também. Mas fica claríssimo que isso que aconteceu aí não deixa de ser um golpe, cara. Ou uma tentativa de, por mais que tenha sido uma votação democrática, ninguém coloca uma arma na cabeça de ninguém nesse negócio do São Paulo aí, pede vote a favor, vote contra. Mas a maneira com que foi conduzida, cara... me desculpa, né? São Paulo desse tamanho, contar com um dirigente desse tipo, até quando, cara? Pelo amor de Deus. São Paulo que já foi um dia, foi exemplo de gestão e administração. Impressionante, né? Como em 2 décadas tudo muda, né? E muda mesmo, para pior, por causa da incompetência administrativa. O São Paulo não conseguiu olhar adiante e dar um passo para poder deixar isso para trás. Sabe o que me surpreende? O Muricy ainda estar no clube, cara. Um cara como o Muricy, íntegro, correto, ético, moral, competente, tá passando por isso, cara. Imagina a cabeça do Muricy, velho. Vamos tentar falar com o Muriçoca aí, Brunão? Tentar ligar com o Muricy, né? Capri? Já deve estar no clima de Natal, Muricy, né? Já Não, deve estar ho. Como é que é? Ho. Semana de planejamento, meu. Semana de planejamento agora é férias. Já deve estar na praia já o Muricy, aproveitando aí a Ibiúna. Ibiúna. Bertioga, né? Bertioga não, né, Capri? lá. E a Bertioga quem vai sou eu, cara. Quem vai pra Bertioga sou eu. Também, né? Você vai pra Riviera de São Lourenço, como é que não? São Muricy. São Muricy. E o pessoal fala que acaba sendo um golpe pro São Paulo, né, para as futuras gestões, porque esses mesmos conselheiros que aprovaram e que votaram no Casares para esse triênio, eles acabam sendo eleitos para mais 3, ficam, não eleitos, né? Eles estendem o seu mandato para mais 3 anos e no momento em que acabar o primeiro mandato do Casares em 23, vão ser os mesmos conselheiros que estenderam o cargo, né? O tempo de vigência do contrato deles à frente do São Paulo, vão ser os mesmos que vão votar. Se o Casares tentar a reeleição, será que ele vai ser reeleito? E não é só pensando no Casares, quando acabar o segundo possível mandato do Casares... Claro. Nos próximos 6 anos, dos próximos conselheiros eleitos, mais os vitalícios... Fica a mesma classe, né? Exatamente. Fica a mesma chapa. É mais ou menos isso que você tá querendo dizer. Se você garante a primeira candidatura, a segunda já tá encaminhada porque são os mesmos conselheiros. Sim. É isso, né? Bom, por exemplo, renovação e transparência no Corinthians. Mário Gobi, aí Andrés, aí Roberto, aí Andrés e agora Duílio. É a mesma chapa. Renovação e transparência. Nossa, que renovação. Nossa, mãe. É isso, os clubes são tratados dessa maneira. Mas o Corinthians, né, você tem essa história, né, de... mas tem eleição, o sócio vota, o sócio torcedor vota, apesar de ser um colégio eleitoral muito pequeno para o tamanho do Corinthians. Você tem ali 3 mil pessoas escolhendo uma chapa. Na última. Então, é muito pouco, né? Mas... você tem ali uma eleição, né? Você tem um processo um pouco mais democrático para fazer essa escolha. Mas dos sócios do clube, né, Capri? É duro, cara. Por isso que eu sou a favor aqui de você separar o futebol do clube social, cara. Não é justo. Porque quem faz parte do clube social tem direito ao voto e o sócio torcedor que é diretamente conectado com o futebol, que é o que sustenta o clube social, não tem.
E o sócio do clube não precisa ser corintiano, no caso. Perfeito! Tem muitos no São Paulo que não são Perfeito! São Paulinos, e o sócio torcedor é corintiano, no caso, né? Lógico. É um absurdo, porque durante a época de eleição em clube, pagam churrasco, é toda uma zona lá, né? Consertam a quadra de bote. Exatamente. Né? Consegue controlar melhor o seu colégio eleitoral, o seu curral eleitoral, não é? Quando tá restrito só aos sócios ali, né? Você fica mais confinado. O sócio torcedor é isso, você não tem controle sobre a massa. Não pode varzear também, né? Essa coisa de sócio torcedor, eu sou a favor do sócio torcedor ter direito a voto. Mas, vamos supor, um mês antes da eleição, o cara não pode ser sócio torcedor só para exercer o voto. O cara seja pelo menos aí, sei lá, 2 anos de sócio torcedor para contribuir com o clube, para consequentemente ter direito ao voto.